Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos sobre o conceito de tributo e as suas características, importantíssimas aí para quem está iniciando a trilhar o direito tributário. E na aula de hoje nós comentaremos a competência tributária, a classificação da competência tributária, a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa e vamos detalhar a distribuição de tributos entre os entes da federação. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Nós terminamos a aula passada conversando sobre as correntes doutrinárias que definem aí as espécies de tributos. Tá? Nós temos a corrente tripartite, impostos, taxas e contribuição de melhoria, nós falamos na aula passada isso, e a corrente pentapartite, que é aquela que atualmente vige na melhor doutrina no atual ordenamento constitucional, tá ok? Ou seja, as espécies tributárias seriam impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tá bom? Vamos partir agora da definição de cada uma dessas espécies dentro da corrente pentapartite, tá? Que vai nos acompanhar aí durante o nosso curso. Olha só, impostos ou imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica do ente que o instituiu, e ele incide sobre a vida, a atividade ou o patrimônio do contribuinte. Ok? Isso de forma bem sintética, né? De forma técnica, é errado dizer, por exemplo, que quando você está dirigindo, né, passa por um buraco e pensa, puxa, eu pago meu IPVA todo ano e determinado ente estadual não conserta ou conserva as estradas. Por quê? Porque o IPVA é um imposto, e imposto é um tributo que independe de qualquer atividade específica do ente, ou seja, o governador pode pegar o valor arrecadado com o IPVA e jogar na saúde, ok? Jogar na educação, pagar os servidores, tá? E não necessita especificamente conservar estradas. Então, quando você ouve determinado contribuinte falando isso, ele tem razão, mas está sendo atécnico, ou seja, não técnico, tá bom? Por desconhecer aí os meandros do direito tributário, tá ok? Taxas, olha só, taxa é um tributo vinculado a uma ação estatal, sujeitando-se a atividade pública, né? Ou seja, é o contribuinte se sujeitando a uma atividade pública e não a uma atividade particular. O que você quer dizer com isso, professor? Olha só, quando você vai ao judiciário, seja ele federal ou estadual, você vai pagar custas. E adivinha a natureza jurídica de custas? É uma taxa. Por quê? O Estado tem uma máquina judicial, tá, que resolve conflitos. E quando você a aciona, adivinha, você vai pagar a taxa, ok? E essa taxa pode se desenvolver de dois modos. Ela pode ser em função do poder de polícia. Um exemplo, quando você vai, e aqui nós estamos falando do poder de polícia administrativo, tá? Quando você vai abrir um ponto comercial ou se estabelecer ou estabelecer a sua sociedade empresária em determinado local do município, você vai pagar uma taxa anual de estabelecimento, ou seja, fixação em determinado local do município, já que você vai estar sob fiscalização, sobre o poder de polícia desse município. Ou a taxa de serviço, o melhor exemplo é esse que eu dei, é a taxa que você paga quando você aciona a máquina judicial estadual ou a máquina judicial federal. Ou quando, por exemplo, você vai na Polícia Federal tirar um passaporte, né, em função desse serviço, você tem que pagar uma taxa, ok? Para a União.
tá? Nós temos a contribuição de melhoria, que é um tributo fundado na valorização imobiliária experimentada pelos imóveis adjacentes a uma obra pública. Ah, professor, me dá um exemplo. Ora, se você tem um apartamento, né, e o Estado passa uma estação de metrô no subsolo do seu prédio, em frente ao seu prédio, é lógico que essa obra vai valorizar o seu imóvel, né? O seu imóvel que não tinha transporte público na frente passa a ter um metrô. É lógico que vai haver valorização imobiliária. Agora, não quer dizer que o Estado tenha que instituir a contribuição de melhoria, tá bom? Mas isso pode sim, essa valorização imobiliária pode sim ser fato gerador da contribuição de melhoria, tá? Nós temos os empréstimos compulsórios, e aqui só a União pode instituí-los, tá? É um tributo fundado em atender despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa ou calamidade pública e investimento público urgente de relevante interesse nacional, tá? Nós temos as contribuições especiais, tributo cuja destinação se revela ao financiamento de gastos específicos, que podem ser sociais, econômicos ou para o cumprimento de políticas governamentais, tá? E aí, como exemplo, nós temos aí a contribuição do servidor público para o seu regime próprio, tá? É uma contribuição que os servidores públicos pagam para fins sociais, ou seja, se ficar doente, eles têm direito ao salário, né, durante o período de convalescência, ou, claro, para fins de aposentadoria, tá? É um exemplo de contribuição especial, tá bom? Olha só, agora nós vamos tratar de dois conceitos relacionados à competência tributária. Nós sabemos que a Constituição distribui as competências tributárias, é a Constituição que diz que os municípios podem instituir ITBI, os municípios podem instituir IPTU, é a contribuição que diz que a União pode instituir imposto de renda sobre a pessoa física ou pessoa jurídica, tá? A União que diz que todos os entes podem instituir taxas e contribuições de melhorias no âmbito local, estadual, né, ou nacional, ok? Essa competência é chamada de competência tributária. E ela possui algumas características que são sempre cobradas em provas. Olha só, a competência tributária é o poder de instituir tributos aos quais se refere a Constituição. É o poder de cobrá-los. Esse poder é intransferível, irrenunciável, indelegável, tá? Um ente não pode renunciar ao seu direito e transferi-lo para outro, ou seja, o Estado, sob a opção de não instituir o PVA, não pode delegá-lo a determinado município, ok? O exercício da competência tributária, no âmbito do direito tributário, é considerado facultativo. Que isso, professor? Como é que pode isso? Isso não seria uma irresponsabilidade fiscal? Sim, sob a ótica do direito financeiro, sim. Só que, sob a ótica do direito tributário, não. Tanto assim não é que a União até hoje não instituiu o imposto sobre grandes fortunas, tá bom? Somente a Constituição Federal delega a competência tributária, ok? Dentro desse conceito, nós podemos extrair o conceito de capacidade tributária ativa. Ou seja, professor, você acabou de dizer que a competência tributária é indelegável, intransferível, irrenunciável, sim, tá? Entretanto, porém, todavia, a capacidade tributária ativa pode ser delegada. É a delegação de atividades administrativas. Por exemplo, as funções de arrecadar, executar normas tributárias, fiscalizar tributos de uma pessoa jurídica de direito público para outra. Isso pode acontecer, Bruno? Pode. Me dá um exemplo. A União delegou a capacidade tributária ativa para os conselhos federais que fiscalizam profissões, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Contabilidade, tá? O Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, tá? Eles receberam a
capacidade tributária ativa da União para cobrar, arrecadar e executar norma referente a esses tributos dos profissionais a eles vinculados, ok? Logo, as ações de arrecadar, executar normas e fiscalizar determinados tributos podem sim ser delegados no âmbito da capacidade tributária ativa, tá? Presta atenção, a função de arrecadar e somente ela poderá ser delegada à pessoa jurídica de direito privado, tá? Me dá um exemplo, professor. Bancos, tá? Eles arrecadam praticamente todos os tributos, não é isso? Isso é feito via licitação e contrato, tá bom? Apenas a função de arrecadar. E aí nós vamos falar agora da classificação da competência tributária. A competência tributária, ela pode ser privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. Professor, isso é importante? Sim, é muito importante você saber. Olha só, a competência tributária, ela é privativa, ou seja, o poder conferido aos entes para instituir determinados tributos, por exemplo, determinados impostos que estão enumerados na Constituição Federal, né? Somente os municípios podem instituir IPTU, né? Somente os estados podem instituir IPVA, somente a União pode instituir imposto de renda, pessoa física e jurídica, tá? Não pode simplesmente o governador, em determinado ano, pensar, não, esse ano eu vou instituir o IPTU estadual, não, porque a competência é privativa dos municípios em relação ao IPTU. A competência é privativa da União em relação ao imposto de renda. A competência é privativa dos estados em relação ao IPVA, tá bom? E nós temos a competência comum, que a União, os estados, os municípios do Distrito Federal poderão ser sujeitos a tipos de taxas e contribuições, desde que realizem fato gerador de tais tributos contraprestacionais. Sim, taxas e contribuições de melhoria podem ser instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, tá bom? E esses tributos, taxas e contribuições de melhoria, são contraprestacionais, ou seja, é o Estado prestando um determinado serviço ou realizando uma determinada atividade que gera benefícios ao contribuinte, ou seja, o contribuinte procura o judiciário estadual, paga uma taxa para ver o seu conflito resolvido, né? O contribuinte possui o imóvel e, em função de determinada obra pública, o seu imóvel é valorizado. Logo, há uma contraprestação, tá vendo? Aí ele vai pagar a contribuição de melhoria, tá bom? Olha só, temos ainda a competência cumulativa, que trata do poder de instituição de tributos dentro da autonomia territorial. Territórios não divididos em municípios terão competência tributária estadual e municipal cumulativamente, tá? Ou seja, territórios não divididos em municípios, a União pode instituir impostos federais, estaduais e municipais, tá? O Distrito Federal também possui competência cumulativa, né? Já que a Constituição diz que ele não pode ser dividido em municípios. Logo, ele pode instituir tributos estaduais e municipais, tá bom? Ele tem essa característica da competência cumulativa. Nós temos ainda a competência especial, que é o poder de instituir empréstimos compulsórios e contribuições especiais, determinadas contribuições que é um poder dado à União, tá? Nós temos a competência tributária residual, que é o poder de instituir novos impostos e contribuições para a Seguridade Social, diversos dos já existentes. É exclusiva da União mediante lei complementar, tá bom? Essa competência, a competência residual, respeita ao princípio da não cumulatividade, ou seja, se os novos impostos ou contribuições impactarem a cadeia produtiva, esse tributo obrigatoriamente terá de ser não cumulativo, tá? E há uma proibição constitucional de coincidência de fato gerador e base de cálculo de outros impostos e contribuições, tá bom? Por fim, nós temos aí a competência extraordinária, que é o poder de instituir, que a União possui, né,
por meio de lei ordinária. Olha a diferença da competência residual. Aqui, no âmbito da competência extraordinária, a União pode instituir o imposto extraordinário de guerra mediante lei ordinária, tá? Essa competência é prevista no artigo 154.2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 76 do CTN. A Constituição não indica fato gerador, logo pode ser qualquer um, inclusive fatos geradores já existentes. Olha que interessante, pessoal. Se a União, que é a competência exclusiva dela, instituir um imposto residual, ele não poderá ter base de cálculo e fato gerador iguais aos já existentes. Ele deverá impactar numa atividade nova, seja ela qual for, mas não pode ser uma atividade já impactada pelos impostos no atual ordenamento constitucional, tá? A competência extraordinária, não. A competência extraordinária, no caso de guerra, a União, por meio de lei ordinária, poderá instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor da União Federal, ok? Imposto sobre a circulação de mercadoria federal, imposto sobre a transmissão de bens imóveis federal. Por quê? Porque é uma situação extraordinária. Eu já vi questão nesse sentido, tá, pessoal? Cuidado com isso, tá? E esses impostos extraordinários devem ser suprimidos gradualmente, cessada as causas de sua criação. Artigo 76 do CTN fixa um prazo de 5 anos, no máximo, tá? Visto isso, pessoal, vamos agora trabalhar ou listar os impostos ou tributos, da União. Olha só, a União pode instituir o imposto de importação, o II, imposto de exportação, imposto de renda, imposto territorial rural, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre produtos industrializados, imposto extraordinário de guerra e a União também pode instituir impostos residuais. Só ela pode instituir impostos residuais, tá? Não há como estados, municípios e Distrito Federal instituir novos impostos no atual ordenamento jurídico, tá? Somente a União possui essa competência, tá? A União pode instituir taxas, sim, aquela taxa que eu, por exemplo, falei para você tirar passaporte, é uma taxa federal, tá? A União pode instituir contribuição de melhoria. Ora, se a União fizer uma obra que passa por diversos estados e impacta o valor imobiliário de diversos imóveis, a União poderia cobrar contribuição de melhoria. A União pode instituir contribuições especiais, aí a contribuição social, a contribuição da previdência dos seus servidores, dos servidores da União, a contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de categorias profissionais, tá? E a União pode instituir empréstimos compulsórios, tá bom? Visto isso, vamos para os tributos estaduais. Professor, qual é a competência tributária dos estados? Vamos detalhar, olha só. Os estados podem instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor, o IPVA. Os estados podem instituir imposto sobre a transmissão causa-morte, doação. O estado pode instituir o imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Os estados podem instituir taxas. Me dá um exemplo, professor. A taxa que você paga quando você precisa fazer uma obra, subir um imóvel, e esse imóvel tem que ter um projeto de prevenção de incêndio, tá? É uma taxa que você paga ao Estado, ok? Os estados podem instituir contribuição de melhoria. Se ele fizer uma obra e essa obra tiver um alto valor de valorização imobiliária por onde ela passar, os estados também podem instituir contribuição de melhoria. E os estados podem instituir contribuição cobrada dos seus servidores a fim de financiar regime próprio de previdência estadual, tá bom? O Distrito Federal, pessoal, o Distrito Federal possui aquela peculiaridade da competência cumulativa. Ele não pode ser dividido em município, logo ele pode instituir tributos municipais e tributos estaduais, tá? Então, o Distrito Federal pode instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. O Distrito Federal pode instituir
o ITBI, o Distrito Federal pode instituir o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, também chamado de ISS somente, né? O Distrito Federal pode instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o ITCMD e o ICMS. O Distrito Federal pode instituir taxas, contribuições de melhoria, que estamos no âmbito da competência comum, e o Distrito Federal pode instituir a contribuição previdenciária do regime próprio dos seus servidores e a contribuição para o custeio de iluminação pública, já que essa contribuição é de competência municipal, tá bom? Por fim, pessoal, nós temos aí os municípios, né? Os entes municipais que podem instituir o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Os municípios podem instituir taxas, aquela taxa de fiscalização de estabelecimento cobrado pelos municípios se você abrir determinada sociedade empresária no seu território, tá? Cobrada anualmente. Os municípios podem instituir contribuição de melhoria, tá? O município do Rio de Janeiro já instituiu contribuição de melhoria, um dos únicos casos que existem, e os municípios podem instituir contribuições, contribuição previdenciária do regime próprio dos seus servidores e contribuição para o custeio de iluminação pública, que é competência exclusiva dos municípios, exceto o Distrito Federal, que tem a competência cumulativa. Tá bom, pessoal? Com isso aí, nós destrinchamos o início de tudo. Vocês precisam decorar essas competências, tá? Eu não digo decorar de início, mas com o tempo isso vai ficando mais palatável, tá? Se você não teve nunca contato com direito tributário, você precisa decorar. Agora, se você, conforme você vai manejando, o que é manejar? Fazendo questão, olhando todo dia para essa listagem, tá? Isso vai ficando mais tranquilo. Quando você fala, imposto sobre serviço, é de competência municipal, ICMS é de competência estadual, IPVA é de competência estadual, imposto de renda é de competência federal, você não tem que raciocinar mais para manejar esses tributos, tá? Se você tiver que raciocinar, você tem que decorar, tá bom? Eu vou deixar aqui uma aula já gravada de uma questão que fala sobre competência tributária e capacidade tributária ativa. Assistam a essa aula, que é muito esclarecedora sobre o assunto de hoje, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula.